Então vamos lá. Então família, uma família comprometida, tá certo? E nós vamos falar sobre a família de Josué, tá certo? O papel de Josué na construção da sua família comprometida. Então vamos ler o livro de Josué, Josué capítulo 24, Josué capítulo 24, do verso 14 até o 15, verso 14 e 15, tá certo, irmãos? Quando se fala em família sobre compromisso, é um dos versos mais conhecidos para os irmãos que é acostumado a ler a Bíblia, tem a Bíblia em seu coração. Vamos lá. Renovação da aliança. Diz assim: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito. Sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolha hoje a quem vocês escolham hoje. Deixa eu me perder aqui, irmãos. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses em quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amoreus em cuja terra vocês estão morando, mas eu e a minha casa serviremos o Senhor. Eu e a minha casa. Essa é a palavra de Josué ao povo, né? Tá certo? Vamos fazer uma oração. Aí onde você estiver, você curve as suas cabeças, você fale com Deus também, pedindo a bênção de Deus para mim e para cada um dos irmãos, e que a palavra dele venha sobre nossos corações, sobre as nossas vidas, nos abençoando. Senhor Deus, nesse momento nós vamos falar sobre a tua palavra, sobre uma família comprometida, Senhor. Que isso seja uma realidade a todas as nossas famílias aqui, Senhor, que estamos reunidos em volta dessa mensagem aqui, ligados, conectados, Senhor, meu Deus, nessa mensagem, meu Pai. Que cada um fale amém, querendo que a família deles sejam comprometida contigo, que possam cada um deles falarem como Josué falou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o propósito dessa manhã, nós chegarmos ao final aqui com a conclusão que vamos buscar essa confissão de fé. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Então, nós vamos falar sobre a família da aliança. Nós vamos dar um contexto da história de Josué, né? E o contexto em que ele, né, fez essa declaração. Josué nasceu no Egito, né? Logo que Moisés foi para resgatar o povo do Egito, Josué logo, não há mais detalhes na Bíblia Sagrada sobre a história, mas Josué foi escolhido, foi colocado como ajudante de Moisés, né? Josué foi colocado como ajudante de Moisés. Foi aquele que hoje o pessoal está falando aí, né? Nas equipes de ministérios. Ele foi aquele líder em... Como é que é a palavra mesmo? Líder em treinamento, né? Aquele treinamento para que quando o líder principal sair, já tem um líder em preparação. Eu não me lembro agora o termo técnico correto, né? Mas mais ou menos isso aí. Então ele ficou ali do lado de Moisés, né? Do lado de Moisés, sendo preparado para assumir o lugar de Moisés quando Moisés entregasse a sua função, tá certo? Mas nesse meio termo, né? Josué, pode dizer assim, ele assumiu outras funções. Ele não só como ajudante de Moisés, mas ele acabou assumindo o quê? A função de general do exército, né? Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Ele estava com Moisés quando recebeu os 10 mandamentos. A Bíblia fala que ele não subiu lá, mas ele ficou próximo, subiu até uma parte da montanha e ficou lá com Moisés, enquanto Moisés foi mais acima, falando com Deus, né? E quando Moisés chegou já para voltar, encontrou o povo em apostasia, ele teve até uma expressão assim, ele teve até uma intervenção assim, que ele fala assim, mas ouça o barulho, é de guerra ou de festa? O que é esse barulho?
E diz também uma outra passagem que quando Moisés entrava na tenda da congregação, que a glória de Deus descia sobre a tenda da congregação, e os anciões tinham que se afastar por causa da glória de Deus, do lado de fora da tenda ficava Josué. Ele não abandonava Moisés. Então ele foi um homem muito comprometido, né? Ele é aquele que quando Moisés morreu, que ele assumiu, ele estava desanimado e veio o Senhor e o animou, esforça e tem bom ânimo, porque eu te ajudarei. Esse é aquele homem também que na primeira batalha, quando ele foi escolhido para ser chefe do exército, e Moisés sobe ao monte com Arão e Hur, e ora, e quando a mão dele abaixa, Josué perde a guerra, está perdendo a guerra. Quando a mão dele levanta, Josué começa a ganhar a guerra e a mão dele se cansa, e o Arão e Hur segura a mão de Moisés. Foi ele também que, numa batalha, já depois que ele assumiu a função, já não só do líder militar, mas até o líder religioso e o líder político, que ele incorporou as funções de Moisés, foi aquele homem que teve a ousadia de orar ao Senhor e pedir que o sol não se pusesse naquele momento, né, que o sol não se declinasse, para que eles pudessem ganhar a guerra. Naquele momento, não deixar a guerra para o outro dia. Né? A guerra tem que ser ganha naquele momento, e a escuridão, geralmente naquela época, tinha-se alguns códigos de guerra que as pessoas não batalhavam à noite, tá certo? Então, mas Josué precisava resolver aquela questão naquele momento, e foi essa pessoa com fé que fez isso, tá? E quando ele leva o povo para as conquistas de Canaã, distribui as terras, ele foi um êximo administrador, colocou cada tribo no seu lugar, distribuiu e derrotou a maioria dos povos lá de Canaã. Ele já estava no final da vida dele e ele já estava para, vamos dizer assim, que ele fala que ele iria já para o lugar dos mortos, né? Que ele já fala que ele não estaria mais com eles. Aí dentro desse contexto, ele começa a fazer a despedida. Ele chama o povo de Israel 2 vezes, dá algumas recomendações, e para o povo como é que eles deveriam obedecer a Deus. E Josué até deixa ali bem claro assim que nem todos os povos tinham sido expulsos. Tinha pessoas ainda que iriam causar uma influência, tá certo? Até aquele momento, o povo estava junto, né, num só lugar. Agora eles iam espalhar por vários lugares ali naquela terra que eles conquistaram. Então seria muito mais fácil eles espalhados, eles seriam influenciados pelo restante dos povos que existiam lá. Eles tinham um Deus invisível, que era poderoso, fez milagres, cumpriu suas promessas, mas naquele momento de bonança, de paz, eles poderiam estar olhando para outros deuses. O ser humano, ele é terrível, irmãos, né? Às vezes as pessoas falam, se eu visse milagres, eu creria em Deus. Mas o ser humano é assim, ele gosta de imitar os outros, né? Ele gosta de ver aquilo que ele não fez ainda, ele vê, assim como hoje vai acontecer, vamos entrar nesse assunto daqui a pouquinho, Josué sabia do perigo, né? A partir do momento que ele deixasse o povo nos seus próprios comandos, nos seus próprios governantes, mais ou menos foi como Paulo fez, quando Paulo já queria ser preso, levado para Jerusalém, quando ele chama os irmãos, os anciões, os presbíteros, os bispos das igrejas de Éfeso, e ele fala assim que depois da partida dele, entraria lobos no meio da igreja. Então Josué está fazendo a mesma função, advertindo o povo que a partir daquele momento ele estaria distante, né? E eles poderiam se misturar. Então, vocês têm que tomar atitude. Josué era um homem de atitude, né? Como já falei aqui, ele acompanhou Moisés, ele ficou do lado da tenda de Moisés, ele não se colocou do lado das pessoas erradas e ele sabia o que poderia acontecer com aquelas pessoas. Por isso que ele fala assim, jogue fora
os deuses que vocês têm. Joguem fora os deuses. Existia dois tipos de deuses que eles poderiam cultuar. Dois tipos de deuses. Os deuses passados, né, lá do Egito, que eles já trouxeram as suas crenças, e muitas vezes pode ser, alguns autores falam aqui, talvez nem seja um ídolo realmente físico, mas os ídolos do coração. Porque aquele povo saiu do Egito, embora eles tenham morrido acima de 20 anos, morreu todos, com exceção de Josué e Caleb, que eu já vou entrar um pouquinho nessa história aí, a cultura, né, aquele que traz dentro do coração é perigoso. Então, eles poderiam partir para dois caminhos, que não seja o caminho de Deus. Servir aos deuses antes do Jordão, lembra que eles tinham passado o Jordão, né? Os deuses do Egito, né? Ou os deuses que eles trouxeram até dos povos antes do Jordão, ou os povos que estavam ali depois do Jordão, eles poderiam. É uma advertência que Josué colocou, e eles não levaram muito a sério, porque nós vamos ver que aconteceu. Aconteceu. Né? Então eles falam, jogue os ídolos que vocês têm fora, para vocês servirem a Deus. Porque a única maneira de vocês servirem a Deus, vocês agradarem a Deus, é vocês não ter esses ídolos. Né? E o importante ali, qual que é a preocupação? A família. A família. A família era importante, porque talvez os mais velhos estivessem bem estruturados. Mas os mais jovens são mais influenciados, eles estavam entrando num mundo novo. Eles eram nômades, estavam marchando todas as suas vidas, nasceram, né, jovens de pessoas ali de 40 anos para baixo ali, nasceram no caminho. E eles teriam contato ali agora de maneira localizada, podemos dizer assim, não mais como nômade, mas como pessoas fixas, né? Fixa, sedentárias ali, houve o assentamento deles ali, e eles poderiam conhecer pessoas ali que iriam influenciá-los, que entrariam valores diferentes para aquele povo. Josué sabia desses perigos. Josué, há 40 anos passados, ou 45 anos passados, ele foi um daqueles 12 espias, né? Espias, ele era um homem de atitude, que ele foi a mando do Senhor, representando a tribo dele, foi ele, Caleb, mais 10 pessoas, viram a terra de Canaã, o que ela produzia de bom, e viu também o exército militar, o poderio militar e o poderio religioso daquelas nações. Mas ele, confiando em Deus como uma pessoa de atitude, ele não ficou temeroso, mas os outros 10 sim. E ele sabia que a influência poderia ser negativa, como teve naquela época, de afastar, mas depois também poderia ter uma influência positiva no momento de agregar, deles agregar os valores de Canaã. Para nós pensarmos hoje, irmãos, que nós ainda estamos a caminho de Canaã, ou a caminho da terra prometida. E nós, as pessoas que estão ao nosso lado, a sociedade, né, não é uma sociedade criada, né, uma sociedade a gosto de Deus. Ela tem coisas, ela tem costumes, crenças que são contrários à vontade de Deus. E da mesma maneira, se nós não tomarmos conta dos nossos filhos, da nossa família, elas poderão ser influenciadas e nós nunca iremos poder falar como Josué. Eu e a minha família servimos ao Senhor. Aqui eu entro agora, então, na questão, uma família comprometida. O importante nós sabemos que, aqui agora também, que Josué, antes dele falar essa palavra, ele lembrou o povo de todos os feitos do Senhor. Todos os feitos do Senhor, desde quando tirou eles da terra do Egito, como eles guiou pelo deserto durante 40 anos, como eles chegaram em Canaã, foram derrotando os povos, né? A história mais famosa é da famosa Jericó, como Deus agiu, como Deus cuidou deles, os milagres de Deus, inclusive no capítulo, quando termina os relatos da conquista de Canaã, no capítulo 21, termina com uma declaração muito importante para nós, que nós temos que rever isso na nossa vida, irmãos. Conhecer a vontade de Deus para ver se isso está acontecendo.
No verso 45 de Josué 21, verso 45 de Josué 21, diz assim, eu vou ler o verso 24 só para os irmãos situarem melhor. Ó. O Senhor deu repouso ao redor, segundo tudo que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. E a todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Agora o verso 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Né? Está registrado. Tudo se cumpriu. Todas as promessas. Deus cumpriu tudo que ele falou. Todas as boas palavras que Deus falou que se cumpriu. Então, eles estavam ali nessa situação, mas correndo esse perigo. Aí nós vamos falar agora da família comprometida. Será que nós podemos falar hoje sobre uma família comprometida com a fé? Às vezes a gente vê pais, né, que ele pode falar, eu sirvo ao Senhor, mas meus filhos não. Eu sirvo ao Senhor, mas minha mulher não. A irmã fala, eu sirvo ao Senhor, mas meu marido não. Eu sirvo ao Senhor, mas meus filhos não. Por quê? Né? Porque se é uma ordem do Senhor, se é um mandamento do Senhor. Né? Deuteronômio capítulo 6, e lembra que Josué esteve com Moisés, né, na elaboração de todas as escrituras que Moisés fez. Então no capítulo 6, verso 6 em diante, se não me engano, é assim, ó. Vamos do verso 4. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é uma confissão. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e elas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. E também deve amarrá-los ou amarrá-las como sinal na tua mão, e elas lhe serão por fronte entre os olhos. E você escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. O mandamento do Senhor. O Salmo 78 diz assim, né? Deus e o seu povo. Diz assim, meu povo, escuta a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os meus lábios para proferir parábolas. Lembra que Jesus ensinava por parábolas. E publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não encobriremos aos nossos filhos, aos seus filhos, e contaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantasse e por suas vezes o contasse aos seus descendentes, para que pusesse sua confiança em Deus e não esquecesse dos feitos de Deus, mas lhes observasse os mandamentos. Quando as pessoas não cumpriram isso aí, o que aconteceu? Houve idolatria, porque eles deixaram de confiar em Deus. Era um mandamento do Senhor que a educação dos filhos, a instrução religiosa tem que vir dos pais. É uma educação. É mandamento. Né? Hoje, né, eu como professor, dando aula em casa, online, tendo contato com os alunos e as redes sociais bombando aí, e algumas até brincadeiras, mas alguns relatos reais de pais que estão perdidos, que não sabem mais educar seus filhos. Não sabem ensinar seus filhos. Os pais não sabem, porque eles não têm mais contato. Porque quem educa os filhos, né, é a questão
da terceirização dos filhos, ou a terceirização da educação dos filhos. Os pais terceirizaram a educação, né? Acharam que a educação de conhecimento, de intelectual, também não é deles, é dos professores. Mas a educação moral, a educação de valores, de conhecimento, de crenças, é dos pais. Mas os pais estão negligenciando. Eu vi um pedaço de um filme, que já assisti alguns anos atrás, mas final dos anos do século passado, na década de 90, um filme que se fala de um pai que estava preocupado, né, com a sua filha, e o amigo dele, o interlocutor dele, fala assim, o que está conversando com ele, não se preocupa com a sua filha. Filha, a gente não deve se preocupar, porque nós pais apenas fazemos os filhos. Quem educa eles aí ele fala um canal de TV de música muito popular na época, né? E alguns astros, né? Da música. Onde ele fala assim, esses são os que educam nossos filhos. Esses são os que dão valor, então não se preocupa. É o que aconteceu. Por que mesmo dentro da igreja hoje, acontece que os filhos abandonam a fé? Não estão firmando na fé, não seguem os valores dos pais. Porque muitas vezes os pais não estão sendo os ensinadores, cumprindo esse mandamento. É um mandamento. O que ouvimos não devemos incumprir. É uma lei Jacó, é uma lei Israel que está falando. É uma lei. Então, o que acontece? As nossas desculpas, olhando para Josué, não vai se firmar ou se fundamentar na questão da terceirização. Né? Algumas desculpas. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Né? Muitos podem falar, eu não tenho tempo para educar meu filho. Josué tinha tempo? Josué teve tempo? Né? Com certeza ele arrumou tempo. Ele era chefe militar, ele era acompanhante de Moisés, ele era chefe de militar. Ele viveu em batalhas, ele saiu da sua residência por 40 dias para espiar a terra de Canaã. Mas ele não deixou de ensinar seus filhos. Ele não deixou de ensinar seus filhos. Quando ele ouviu que era obrigação dele, né? E a maneira como ele ensinava está lá em Deuteronômio capítulo 6. É a maneira, é o exemplo, é a atitude dele. Mas o exemplo, quando se fala o exemplo, né? Ele fazendo os atos de Deus e explicando ao filho. A questão lá da saída, da ceia do Senhor, dos rituais que acontecem na igreja, é maneira de nós ensinarmos nossos filhos. Às vezes nós pegamos assim, irmãos, infelizmente faz isso na igreja. Vamos deixar as crianças fora da igreja para não atrapalhar o culto. Então os pais não deixam as crianças, ou não levam, porque não vai deixar eu ouvir. Não é momento do pai parar o filho, você vai se comprometer, você vai se comportar, porque o culto é isso, nós estamos servindo a Deus, é para isso. Então você deve servir a Deus também. Então nós antigos, nós que somos mais assim, já somos... nossos pais faziam isso. Nós íamos para a igreja, sabíamos que ali era um lugar que tinha um momento que era especial de voltarmos para Deus. Mas hoje os pais, né, eles negligenciam e as irmãs que ficam 1 hora, 2 horas na igreja são as educadoras religiosas dos filhos. Não são os pais. Então, Josué, ele foi um guerreiro, foi general, depois foi o líder da nação, mas ele não negligenciou seus filhos. Por isso ele podia dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? Você não está falando só dele, então eu e a minha casa. A diferença de um pai que não foi negligente para um pai que foi negligente. Às vezes a gente lendo a Bíblia, nós focamos muito mais nos milagres, irmãos, e não percebemos certas particularidades. Outro dia eu estava ouvindo uma mensagem assim, de um pastor e me atentou uma coisa importante em relação aos pais, em relação ao rei que nós
tantas e tantas vezes falamos da vida dele e só pensamos no milagre, e não na negligência dele, da desobediência ao que Deus mandou ele fazer. Está relatado lá, tanto no livro de Isaías, como no livro de Reis e Crônicas, a história de Ezequias. Né? Aquele rei lá, nós gostamos de falar do milagre, do sol que volta, do relógio lá, nós falamos isso, mas não percebemos a negligência de Ezequias. Deus mandou uma palavra para ele que ele iria morrer. Deus fala assim, ponha em ordem a sua casa. A casa dele estava em ordem? Não, com certeza não. Se a casa dele tivesse em ordem, Deus não teria mandado essa palavra para ele. Ó, ponha em ordem a sua casa. Então, o interessante é que aqui em Josué, ele dá essas palavras para o povo de Israel e fala que ele vai morrer. Ele fala assim, que eu vou para um lugar que eu vou morrer, não vou mais estar com vocês. Então ele já falou, já estou, a minha última instrução para vocês. Então lá quando Deus fala para Ezequias, ponha em ordem a sua casa, o que Ezequias fez? Ele foi lá, orou, né, pediu a bênção de Deus, Isaías volta, acontece o milagre, ele é curado e Deus dá mais 15 anos para ele. Ele colocou em ordem a casa dele? Né? Às vezes, irmãos, a nossa vida não é muito boa com Deus. Né? Pelo menos interiormente, não na presença dos irmãos, nós sabemos que o que nós somos na presença dos irmãos é uma coisa, no nosso lar, na nossa vida, nós somos outra. E nós sabemos as falhas, né, ocultas que nós temos, com família, com filhos, tudo. E muitas vezes, quando acontece uma coisa, nós vamos lá, pedimos oração, nós prometemos a Deus que iremos cuidar melhor, que iremos fazer diferente, mas passou a doença, passou a calamidade, voltamos à mesma vidinha medíocre da fé. De comprometimento. Quando eu falo fé, porque geralmente o pessoal pensa em fé é só milagre. Não, a mesma vidinha. Ezequiel foi curado. 15 anos. Deus deu mais 15 anos para ele. Ele colocou em ordem a casa dele? Não. Sabe por quê, irmãos? O relato as consequências dos atos deles. A Bíblia diz que quando Ezequias morreu, seu filho Manassés começou a reinar. E Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. Depois da cura, né, de Ezequias, demorou quanto tempo para Manassés nascer? 3 anos. Demorou 3 anos. Ele viveu 12 anos com o filho. Até a idade própria, onde a educação dos filhos, o pessoal que é especialista em educação, né, que realmente voltados para as coisas de Deus, sabe que a formação de um caráter de uma criança é até nessa idade. Mas Ezequias não cumpriu o seu papel. E quando Manassés começou a governar, ele governou muito tempo e foi um dos piores reis de Israel. Foi um dos homens que mais pecou contra Deus. Foi um dos homens que se envolveu com mais idolatria possível. Diz um relato que chegou a queimar os filhos dele para deuses estranhos. Então, esse não poderia dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ezequias não poderia dizer. Porque ele serviu, mas a casa dele não. Depois vem a questão do orgulho da vida dele, tantas coisas que ele teve que ser chamado a atenção pelo profeta. Então, Josué tinha tempo. Ele achou tempo para cuidar dos filhos. Né? Você pode dizer, eu não sei. Eu não sei educar meu filho. Eu já falei o exemplo, qual é o processo de ensinamento. Se você ler a Bíblia todo dia, seu filho vai ver você na Bíblia, abrindo a Bíblia e lendo todo dia, ele vai aprender a ler a Bíblia, ele vai ler a Bíblia. Se o seu filho vê você orando todo dia, intercedendo pelos irmãos, pelo pastor, pela igreja, seu filho vai aprender isso também. Se você oferta todo dia, você vai na igreja, está ofertando na igreja, está entregando os seus dízimos, está entregando as suas coisas, seu filho vai ver, vai fazer a mesma coisa.
Agora não adianta você não fazer e você não cuidar do seu filho, e o seu filho vai crescer e vai ser educado pelas pessoas de fora, o seu filho não vai seguir a tua aparência, vai ser educado pelo que estão de fora e você depois vai reclamar. Ah, meu filho, conversei com uma pessoa há alguns anos, ou um ano e pouco, e perguntei sobre o filho dessa pessoa. Ela falou, eu nem sei, né? Eu nem sei, porque ele dorme lá na parte de cima da casa, lá é outra entrada, eu não sei a hora que ele sai, a hora que ele chega. Pessoas crentes, não sei a hora, não sei do meu filho. Deixou à vontade. Hoje nós damos o celular para a criança brincar, para não perturbar, ligamos a televisão, pomos um filme, né? Não conversamos. Aí falamos que não sabemos. Se você não sabe, o que você vai fazer todo final de semana na igreja? Você não vai lá para aprender, para ensinar seu filho também? Né? Será que você está naquela situação de aprender sempre, sem nunca chegar a pleno conhecimento da verdade? Né? A terceirização da educação dos filhos está acabando com os crentes. Os crentes seguindo os mesmos valores do mundo. Eu vi um relato de um pastor, né? É interessante que essa modernidade nos pegou tanto que nós vamos assumindo, né, essa questão de modernidade e nós até questionamos os valores bíblicos, os valores tradicionais. Hoje, né, até na questão das mulheres trabalhando fora, o casal, os dois se casam, os dois trabalham trabalham fora de casa e quem cuida dos filhos? A babá, a creche, né? É um pastor, ele falou que uma vez ele foi questionado, ele e a esposa dele foram questionados por amigos, né? Porque quando eles tiveram os filhos, né? Assim, começaram a ter filhos, eles resolveram que um ficaria em casa para cuidar dos filhos. Falou, mas como? Você tem que pôr essa criança numa escolinha, né? Como se fosse, e isso acontece até com onde os dois não trabalham fora. Onde não há necessidade de colocar uma criança na creche, tem pai que coloca na creche. Coloca só na idade que é exigido, que é essencial que ele comece a aprender. Porque o pai não quer ter o filho próximo dele. E hoje está essa encrenca das pessoas fora da igreja, e quem sabe até muitos crentes que tem que ficar o dia todo com os filhos. Né? E deixa a televisão e a internet educar. Né? Aí para onde vai levar os nossos filhos? Para onde vai levar nossas famílias? Será que nós vamos poder dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Será que nós vamos poder fazer essa confissão? Né? Essa confissão? Está na hora de nós começarmos a voltarmos a pensar nos valores tradicionais da família. Os valores bíblicos, não estou falando, quando eu falo valores tradicionais, não estou falando valores tradicionais do mundo. Mas voltarmos para a Bíblia Sagrada. Se é um mês da família, é um desafio. O que a Bíblia ensina sobre a família? Como as famílias devem se postar? Como as famílias devem se colocar? Eu estou aprendendo, a gente aprende sempre sobre essas coisas. Né? Antes não sabia tanta coisa, mas hoje eu sei. Né? Então, a maneira de nós aprendermos isso é ouvir as lideranças da igreja também. As pessoas que estão expondo a palavra de Deus. Se você não entende como eu faço isso, pastor, como eu faço isso, presbítero, como eu faço isso, irmão ou irmã que é mais velho, que é mais experiente, nós temos que voltar a fazer as coisas da maneira que Deus gosta, que Deus quer. Ontem mesmo ouvindo uma palavra de uma pessoa que está falando sobre essa modernidade, do consumismo e como isso nos corrói e nos corrompe. As propagandas, né, o sistema que faz com que nós fazemos certas coisas porque a propaganda nos atrai, a propaganda nos busca, e nós não vivemos, não pensamos eticamente ou moralmente nessas coisas. Está ali, não é pecado, eu vou fazer. Aí quantos e quantos pessoas estão perdendo os filhos para o mundo? Além de nós, muitas vezes, não fazermos convertidos, os nossos filhos vão se afastando da igreja também. Quantas e quantos jovens estavam na igreja e hoje não estão mais? Né? Foram para a igreja, mas
porque os valores que eles criaram no coração deles não foram os valores de Deus, foram os valores do mundo. Por quê? Porque você foi negligente. Eu lembro uma história que Osias contou de uma mulher que foi perguntar a um pastor quando deveria começar a orar pelo filho. Eu não me lembro se a mulher falou que o filho já tinha 2 anos, que se com 2 anos, né? Falou, não, você já está tarde já. Você já devia começar a orar antes. Na concepção, está grávida. Pais, comece a orar pelos filhos, interceder. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Né? E não é só o ensino, a oração, é a intercessão, é buscar, é ensinar bons exemplos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós devemos buscar ter uma família comprometida. Né? Uma família comprometida com os valores do reino, os valores de Deus, a mensagem de Deus, a vontade de Deus. Porque, irmãos, logicamente, nós deveríamos pensar assim, famílias problemáticas, famílias que não conheceram a Deus. Vieram para a igreja, trouxeram os problemas e agora a igreja vai ajudar a consertar. Agora, famílias formadas dentro da comunidade, como hoje está várias famílias que foram formadas dentro da comunidade cristã e vivem da mesma maneira, têm os mesmos problemas. É o divórcio, é os filhos que não são educados na doutrina, é os filhos que não são educados nos valores do reino, e os pais acham normal. Acham normal. Por quê? Terceirizou a família. Nós devemos nos colocar desse desafio. Quem nós queremos que nossos filhos sirvam? Aos deuses desse mundo? Ao Deus dinheiro? Ao Deus sexo? Ao Deus poder, fama? Hoje, né, com a internet, né, a fama também é uma forma de poder. Como as pessoas hoje querem ter os seus momentos de fama, querem dizer sobre tudo, né? As lives hoje, tem tanta coisa boa aqui na internet, mas tem tanta gente querendo apenas mostrar que ela sabe alguma coisa ou tem um pouquinho de fama. Ou tem um joinha ali. Tem um joinha ali para poder, quanto mais joinha, mais ela vai se sentir bem. É o Deus eu. Isso até dentro da igreja. Irmãos e irmãs, pessoas que buscam fama. Pastores que buscam fama. Famílias que buscam fama. Mas dentro da casa, dentro do lar, diante de Deus, não pode fazer aquela confissão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós falamos isso? Ou só falamos só eu sirvo a Deus, mas os filhos pequenininhos, aí vão crescendo, crescendo e abandonando o conhecimento de Deus, né? Às vezes muitos voltam, mas já quebrados, machucados, ou tantas coisas poderiam ser evitado se nós cumpríssemos os propósitos de Deus, né? Andando pelo caminho, conversando, falando, toda a nossa vida, todo o nosso linguajar, toda a nossa maneira de viver, de nos postar, de conversar, de orar, fosse exemplo para os nossos filhos. Nós explicássemos as coisas de Deus. Pai, não entendi isso. Mãe, não entendi isso. Isso é as coisas de Deus. Nós não devemos encobrir aos nossos filhos as coisas que Deus fez para nós. Nós não poderemos. Nós temos que contar aos nossos filhos que vão contar aos seus filhos. Hoje, poucas pessoas da igreja conhecem a história da igreja. Poucas pessoas. Né? Se haver relatos das maravilhas que Deus fez na igreja, né? Vamos falar só da nossa denominação Adventista Promessa, o que Deus fazia, hoje as pessoas não sabem. Tanto que querem muitas vezes fazer coisas, né? Imitar outras igrejas, outros hábitos, mas as pessoas não sabem, dentro daquela simplicidade, as maravilhas que Deus fazia. Que Deus fazia. Que Deus pode fazer. Essa é a minha mensagem para os irmãos, ou a mensagem de Deus para nós, sermos uma família comprometida, buscar chegar a isso, né? Isso através
do estudo da palavra de Deus, da oração, da ajuda e da intercessão do Espírito Santo e comprometermos a seguir a Deus, a cumprir a vontade de Deus. Tá bom, irmãos? Vamos estar aqui orando, né, pelos irmãos, antes de encerrar. Nós temos uma lista aqui de pessoas, né, de oração. Eu espero não esquecer de nenhum, porque às vezes é uma lista enorme, a gente acaba esquecendo, né? Então vamos lá. A irmã Sônia pede oração pela irmã Maria Pereira, da INAP de Santa Emília. Ela é da igreja de Santa Emília, e pelo pastor, ela está com Covid-19. E pelo pastor João Beltodo e sua esposa também que estão com Covid-19, né? Pelo que entendo, né, aqui. Essas 3 pessoas, né? Amanda pede oração pela sua amiga Aline, né? Para que ela possa ter o seu emprego preservado, né, irmãos? Aline, amiga da Amanda, estudou com a Amanda, ela estava na área de turismo, uma das áreas mais afetadas, né? Mais afetadas pela essa quarentena, por essa pandemia, né? A Edna pede para oração para o Celso, né? Celso, pela Regiane, né? Pelo Sandro, pela Regiane, pelo Ederson e Rosineia. E família, Edson e Sheila e família, né? O Ederson é irmão da Edna, o Edson também é irmão da Edna, a Sheila é cunhada da Edna, tá bom? Hã? Ah, eu conheço por Rose, agora sabe o nome da menina é Rosineia? Bom, irmãos, né? Então, são os 2 irmãos e as 2 cunhadas da Edna, tá? Tá certo? A Regiane, tá certo? O pastor Geraldino agradece a Deus pela recuperação do pastor Márcio, né? Adelino, Luiz Antônio. Ontem os irmãos viram na rede social um vídeo onde o pastor Márcio, acho que é o pastor Márcio, né? Que estava agradecendo a Deus, né? O Luiz Antônio, que foram afetados pelo Covid-19, mas já estão em casa. A Dilza também pede oração por ela, tá? O irmão Florisvaldo pede oração pela sua sobrinha Yara Equinho, né? Pela sua sobrinha. E a irmã Ana pede oração dos irmãos por ela, porque ela está com uma dor muito forte na perna e não está conseguindo nem andar, a irmã Ana, né? E em relação à irmã Ana também, a sua filha e o seu genro e seu neto. Ela pediu a oração, até falei na quarta-feira, acabei, sim, esqueci, na hora passou, tá? É o Arthur, a Luciana e o Jonathan, né? São a Luciana, que é a filha da irmã Ana, o Arthur, que é o genro, e o Jonathan, que é o neto. Lembra que eles têm uma imobiliária e também foi uma área muito afetada por essa pandemia. E tem mais irmãos, tem pessoas que trabalham, ainda que estão trabalhando e precisam da nossa intercessão para que Deus cuide deles, né? Para que Deus cuide deles, que essas coisas sejam preservadas, tá bom, irmãos? Vamos orar então, onde você estiver, curva suas cabeças, né? Tem mais? Ah, tá certo, tá bom então. Então, estamos orando. Vamos orar primeiramente pela irmã Maria Pereira, da IAP de Santa Emília, e pelo pastor João Beltodo, essa irmã Maria, o pastor João Beltodo e a sua esposa que estão com Covid-19, Senhor. Vá lá, Senhor, com a tua graça, com a tua cura, com a tua mão poderosa, como fizesse no passado, Senhor. O verso que eu li lá de Josué 21:45 diz que nenhuma das suas promessas para o seu povo, Senhor, se deixou de cumprir. E uma promessa para o seu povo é a proteção, é a cura, Senhor, é a saída dessa enfermidade, Senhor. Nós pedimos, Senhor, a tua bênção sobre esse casal e mais essa irmã, Senhor. Essas 3 pessoas que estão com essa enfermidade, Senhor Deus. Nós pedimos em nome de Jesus. Eu peço agora, Senhor, pela Aline, amiga da Amanda, que a gente conhece também essa moça, Senhor. Ela trabalha na área de turismo, uma das áreas mais afetadas, Senhor. Que tu, Senhor, possa preservar o trabalho dela, Senhor. Que esse momento de calamidade, esse momento de dificuldade possa passar, Senhor, e nós saímos do outro lado louvando e bendizendo o teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Eu vou pedir também agora, Senhor,
pelo Celso, Senhor, o Celso, pelo Sandro e pela Regiane, Senhor. Essas 3 pessoas, Senhor, que a Edna pediu que nós intercedêssemos por elas, Senhor. Tu sabes o problema de cada um, das dificuldades de cada uma dessas pessoas, Senhor. E se elas se colocaram, Senhor, para se conhecer a Ti melhor, e sabe que só Tu pode resolver as dificuldades que elas têm, meu Pai. Em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção e a Tua mão poderosa resolvendo esses problemas, meu Pai. No nome de Jesus, oh meu Deus. Agora eu peço também a Tua oração, Senhor, pelo Edson e pelo Edson, os irmãos da Edna, Senhor. Que a Tua bênção esteja na vida deles, estão trabalhando, Senhor, estão sujeitos também a essas dificuldades, Senhor. E também pelas suas esposas, Senhor, a Rose e a Sheila, Senhor. Que haja harmonia nessas famílias, Senhor. Que essas famílias possam, Senhor, eles declararem também que servem a Ti, Senhor. Não só eles, mas a família, Senhor. Família unida em torno dos Teus valores, dos Teus mandamentos, da Tua proteção. Família unida, família comprometida contigo, com Teus valores, meu Pai. No nome de Jesus, meu Deus. Ó Pai, eu peço a Tua bênção, Senhor. Ó Deus poderoso, Senhor. Eu peço também pela irmã Ana, Senhor, que está com uma dor na perna, meu Deus. Que ela, Tu sabe a dificuldade dela, Senhor, da dificuldade que ela está tendo, Senhor. E ela confia em Ti, Senhor. Ela confia na Tua proteção. Ela confia em Ti, Senhor. Ela também pede, Senhor, que nós oramos pela sua filha Luciana, pelo seu genro Arthur e pelo seu neto Jonathan, Senhor. Pessoas, Senhor, que dependem, Senhor, do comércio para sobreviver, Senhor. E precisa de Ti. Isso traz muita angústia, Senhor, porque não pensa só neles, mas pensa na família, Senhor. Na provisão diária, Senhor. Ó Deus, que isso seja um momento deles se voltarem para Ti, Senhor, reconhecer também a Tua grandiosidade, Senhor, a Tua soberania, e venham servir a Ti, Senhor. O irmão Floresvaldo, Senhor, também nós pedimos a Tua bênção por ele, Senhor. Por ele, Senhor, pela sua sobrinha, Senhor, Yara, e pelo Quinho, Senhor. Não sabemos os problemas deles, não sabemos as suas dificuldades, Senhor, mas sabemos que tantas e tantas pessoas, Senhor, estão sendo afetadas psicologicamente por esse afastamento, Senhor, das pessoas. Ó Pai, eu peço por essas pessoas e peço pelos irmãos também que não estão tendo contato conosco, estão sendo afastados, estão ficando, Senhor Deus, ó Pai, deprimido, triste, Senhor. Nós estamos orando, não só eu, mas os irmãos, Senhor, para que Tu visites, Tu traga consolos para eles, meu Pai. No nome santo de Jesus nós pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça, Senhor. Ó Deus bendito, ó Deus todo-poderoso, Tu és grande Salvador e Senhor. Amém, Jesus. Ó, bem, Jesus. Então chegamos ao final desse culto hoje, com a graça de Deus, essas palavras que o Senhor nos falou na escola bíblica, essas palavras que Deus falou conosco. E amanhã, novamente o culto, não deixe de ouvir o culto amanhã, a mensagem pelo pastor, continuando falando sobre a família, mas falando a família como nós, como igreja, como uma família estendida, uma família maior, a família de Deus, né? A família que é preservada e mantida por Deus, né? Que Deus possa nos abençoar, que nós tenhamos um excelente final de sábado, final de tarde, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus possa fazer grandes maravilhas em nossas vidas, para que nós possamos contar aos nossos filhos, contar às pessoas e testemunhar, e nesse momento nós possamos desarraigar de muitas coisas desse mundo e nos voltarmos para Deus. Faça esse compromisso com Deus, faça esse compromisso com você mesmo, que é o melhor para você, é estar comprometido com Deus e com os valores do reino. Amém? Amém. Tá? Nós vamos nos despedir novamente e com a bênção apostólica, mas eu conversando com o pastor Enéas mandou uma mensagem e falou de uma boa maneira de se despedir das lives era que o Senhor nos veja e nos guarde enquanto estivermos separados uns com os outros. E eu falei, pastor, a primeira live que eu fiz, que eu pensei foi logo nesse moto oficial da antiga UMAP, e eu comecei a me despedir com ele. Né? E ele falou, glória a Deus, aleluia. Geralmente Deus, né, nós pensamos que estamos desconectados uns dos outros, mas o Espírito de Deus em nós, né, nos unindo em pensamento e colocando os valores e a verdade dele e a vontade dele para a nossa vida, né, e para a glória dele. Né? Então que o Senhor nos veja e nos guarde enquanto estivermos separados uns dos outros, temporariamente. Né? Daqui a pouco nós vamos estar lá
da igreja, unidos de novo, nos abraçando. Vamos interceder para Deus, vamos clamar a Deus por isso, tá bom, irmãos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, desde agora. Amém e amém.